ler alguma coisa da vida de alguém, você vai lá na biografia dessa pessoa. Na verdade, a Bíblia é a biografia de Deus, é o próprio Deus sendo revelado. Muitos jovens me perguntam, Fabi, eu devo ler a Bíblia? Como eu devo ler a Bíblia? E hoje a gente vai descobrir o porquê e como ler essa Bíblia. Sabe, um dos principais motivos pelo qual eu e você devemos ler esta palavra é porque ela é a palavra de Deus. E a Bíblia fala que ela é a palavra de Deus, apesar de muita gente querer desmerecer essa palavra ou colocar em dúvida na sua veracidade, ela fala que ela é a palavra de Deus. Provérbios 35 fala: cada palavra de Deus é comprovadamente pura e ela é um escudo para quem nele se refugia. O segundo motivo pelo qual nós devemos ler esta Bíblia é porque ela é o nosso manual de conduta. É o manual como a gente deve proceder, fazer em determinadas situações. 2 Timóteo 3,16 fala que toda escritura, essa escritura, ela é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Sabe, gente, esse livro aqui fala de maneira clara como a gente pode agir. Tanto na parte moral, na parte emocional, fala sobre ira, sobre fofoca, fala até sobre saúde, sobre casamento, sobre a criação de filhos. Ele é o nosso manual e esses são dois motivos pelo qual eu e você devemos ler a Bíblia. Mas muitos jovens me perguntam assim, Fabi, como eu devo ler a Bíblia? Eu vou dar para vocês 5 dicas de como você deve ler esta Bíblia. A primeira coisa, é claro, você precisa de decisão. Decida ler essa palavra. Josué 1,8, a Bíblia fala assim, Deus, no Velho Testamento, quando Moisés ele passou a sucessão para Josué, Deus deu vários conselhos. Um dos primeiros conselhos que Deus deu a Josué foi o seguinte: não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nela de dia e de noite. Sabe, eu posso aqui ficar falando muito tempo, muitas palavras, se você não decidir ler essa palavra, nada vai acontecer. Tudo parte do princípio da decisão, de você entender que você precisa dela. Sem ela, não existe como você tomar decisões, não existe nem como você sobreviver espiritualmente. A segunda coisa sobre como você deve ler esse livro é orando. Ore por isso. Sabe, gente, relacionamento é uma via de dupla mão. Sabe, quando a gente lê essa palavra, é Deus falando conosco. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Não existe relacionamento sem troca, sem essa mão, né? Essa dupla mão, essa mão de via dupla, não existe. Por isso que você precisa orar. Gente, quando você vai ler essa palavra, não sei se você já percebeu. Se você é casado, a esposa te chama, o marido te chama. Se você tem filho, o menino chora, né? Se você é filha, a sua mãe lhe chama. É tanta coisa concorrendo para você ler essa palavra, então ore. É uma luta espiritual. Satanás não quer que você leia a sua Bíblia. Então, sempre que você for, antes de você ler, você precisa orar. E sabe, outra coisa que você deve orar, antes de você começar a ler essa Bíblia, ore para que Deus fale com você. Quando eu vou ler, na minha Bíblia eu sempre digo, Deus fala comigo. A Bíblia fala, lá em Hebreus 4,12, que ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, peça, Deus fala comigo. Esquadrinha o meu ser. Eu imagino a palavra de Deus como uma ressonância magnética, sabe? Que ali passa pelo seu corpo, descobrindo tudo aquilo que tem na sua alma. A terceira coisa para você ler a sua palavra, busque um método. Gente, existem vários métodos de ler a Bíblia. Tem leitura cronológica, né, dos acontecimentos cronológicos. Tem gente que começa a ler o Novo Testamento depois do Velho. Tem aquela leitura discursiva, né, que vai de Gênesis até Apocalipse. Não importa o método que você... O importante é você ler. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois você pode pesquisar, o método que eu estou lendo. Este ano eu vou ler a Bíblia 2 vezes. Né? E eu vou deixar aqui o método que você lê a Bíblia todinha em um ano, 365 dias. Mas você pode usar o método que você quiser. Isso não importa. Tem um texto na Bíblia que eu amo. Jeremias 15,16, ele fala assim: quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos Exércitos. Nós precisamos comer essa palavra, né? Então, seja qual for o método, coma, sabe? Usufrua dessa palavra. A quarta coisa, reserve tempo. Salmo 119, a Bíblia fala assim: antes de amanhecer me levanto, suplico teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Gente, não tem hora certa para ler a Bíblia, mas são 2 passagens, tanto de oração quanto de leitura da palavra, que Deus diz para a gente fazer de manhã. Eu sei que não existe hora certa, mas uma coisa eu tenho certeza: existe a hora errada.
Sabe, uma das horas erradas, por exemplo, no final da noite, quando você já fez tudo, sua mente está cansada, sabe? Você está com sono, e você senta para ler essa palavra e lá começa a bocejar, sabe? As pálpebras são pesadas, você não consegue assimilar aquilo que está aqui. Outra coisa, existe um local errado. Se você já está cansado com sono e você vai ler, sentar lá na cama, com certeza você vai dormir. Nós precisamos entender que ler essa palavra é encontrar com o Deus dessa palavra, com o Rei. Se você vai se encontrar com o Rei, você jamais vai ficar bocejando, sabe, sonolento de qualquer jeito. Não, você vai dar a maior atenção possível. E é assim que a gente tem. Reserve um tempo para ler essa palavra. Quinta coisa, né, dentro de como você deve ler essa palavra. Persevere. Tudo e todos vão lutar contra você continuar lendo essa palavra. Salmo 1:2, a Bíblia fala: a minha satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Não desista, sabe? Leia com vontade, sem vontade, com preguiça, sem preguiça, com sono, sem sono, animado, desanimado, leia. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Uma das coisas, sabe, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele perdeu foi aqueles encontros diários com Deus Todo-Poderoso. Então, valorize esses encontros diários com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala lá em Mateus 4:4, Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, 5 passos de como você deve ler, amar essa palavra. Por que eu devo ler a Bíblia? Porque ela é importante. Ela é a palavra de Deus. Até a próxima, gente.